É com o seu IPTU e o trabalho da Prefeitura que Cuiabá avança sem parar. É asfalto chegando nos bairros, não para nem com a chuva e nem à noite. Acaba poeira, buraco, é um benefício para nós moradores. É mutirão da limpeza, é catatreco e a cidade ficando mais limpa e mais linda. Para todos os lados que você vai, você vê que tem limpeza, que tem trabalho. É trabalho recorde na educação infantil. Em um ano, 1.200 novas vagas no CEMEIS. E novas unidades entregues. Residencial Francisca Loureiro Borba, Santa Terezinha e Altos da Serra. E tem mais CEMEI em obra. Trabalhar, ajudar meu esposo em casa e elas ficam aqui, que eu sei que está bem cuidada. E para esse trabalho acontecer, o seu IPTU é muito importante. Você pode pagar a primeira parcela até o dia 11 de abril ou quitar de uma vez com 10% de desconto. Com a sua contribuição, a Prefeitura segue trabalhando e cuidando da nossa gente. Olá, hoje nós vamos falar de saúde financeira para as empresas. Como é que está a sua empresa, você que nos acompanha aí? Será que precisa aí de algumas revisões, de preparar algo para não sofrer mais adiante com os problemas que existem no Brasil? Bom, nós vamos detalhar um pouco sobre esse assunto. Hoje o nosso convidado é o advogado Richard Decker, que vai falar sobre revisão contratual. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Richard. Eu que agradeço, obrigado. Bom, vamos lá. Vamos dar um panorama geral. Como é que está a situação das empresas no Brasil em geral, pelo que você tem visto? De modo geral, principalmente as pequenas e médias empresas, né, elas têm sofrido muito, porque a política econômica, a política do governo voltada para as empresas, ela é muito ruim para essas empresas, para esse grupo de empresários, né? E, por incrível que pareça, é o grupo que mais oferta empregos no mercado. Mas quando eles precisam de crédito, o crédito deles é o mais caro. Há uma dificuldade muito grande para obter esse crédito. A burocracia mesmo para você abrir uma empresa ou para você buscar a regularização da sua empresa, o Brasil ainda precisa melhorar muito nesse aspecto. Né? Em Mato Grosso nós tivemos aí uma realidade um pouquinho diferente, mas acho que muitos sofreram também, né? Alguns estados tiveram crises muito maiores que a nossa, mas nós vimos aqui no estado situações de empresas fechando, desde a época das obras da Copa, né? Você acha que esse momento, 2018, é um momento em que as empresas estão conseguindo respirar um pouco e planejar? Como é que está, na sua visão, esse instante no estado? Olha, a sensação que a gente tem do mercado atual é que ainda estamos com dificuldade. O pessoal, os clientes e até mesmo os colegas advogados que a gente conversa, eles têm acreditado que em 2018 a gente venha a ter uma melhora, mas por enquanto não está da maneira como muitas vezes o governo coloca, né? Como se estivesse já recuperado, que está indo bem. Tanto é que acho que ontem eu lendo uma matéria a respeito dessa questão, em São Paulo começou uma redução de oferta de emprego. Então, ali no final do ano, houve uma oferta maior e agora já começou a reduzir. Né? Então, na verdade, nós ainda estamos aguardando essa melhora. Onde o momento em que a empresa, de repente, ela percebe que ela está começando um problema financeiro? Que tipo de, digamos, de sintoma que ela pode perceber para começar a atuar aí, para evitar, de repente, que ela chegue lá na frente com uma falência, uma recuperação judicial? Olha, alguns fatores são importantes. O que mais preocupa é a questão do fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa ele é um ponto relevante, que é justamente aquela capacidade da empresa pagar as suas contas na data correta, no vencimento correto. Então, quando a empresa começa a enfrentar dificuldade para efetuar esses pagamentos, a honrar essas obrigações, isso já é um sinal bem relevante de que ela está com algum problema administrativo e algum problema, às vezes até mesmo na área de comércio, na área operacional do comércio, né? Bom, nós anunciamos aqui então no início que a gente ia falar sobre revisão contratual, né? O que significa isso para as empresas? Aqui no Brasil, eu tenho o hábito de dizer que nós, advogados,
somos formados para o contencioso, né? E o brasileiro, ele também tem uma tendência para o contencioso. E o contencioso não é o melhor caminho, né? O contencioso, ele deveria ser buscado quando você já tentou outros meios, não conseguiu, ou quando a outra parte realmente não está querendo respeitar um determinado direito, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade de entender que o que está na lei é para ser seguido e cumprido. Às vezes nem a autoridade quer seguir o que está na lei e acaba obrigando a ir para uma judicialização. Mas não é o melhor caminho, né? Então, o correto seria as empresas terem um assessoramento antes, durante e depois da execução dos seus contratos, né? Porque antes para que você possa, primeiro, discutir não só com a outra parte, mas também com, por exemplo, com o jurídico, com o financeiro, com um administrador, para que você possa moldar melhor, né, aquele pacto negocial. E durante a execução do contrato, a mesma coisa, porque deve-se seguir o que está no contrato. É muito comum, por exemplo, no escritório ou mesmo na justiça, a gente perceber o seguinte: as pessoas fazem o contrato e no decorrer da execução desse contrato, elas começam a fazer tudo aquilo que não estava previsto no contrato. E isso vai influenciar, por exemplo, numa disputa judicial. O juiz, o magistrado, o poder judiciário, ele vai levar em consideração, muitas vezes, essas circunstâncias que as partes mesmo provocaram e que acabam alterando o que foi pactuado, né? E aí, muitas vezes, para se comprovar, digamos, nem sempre as pessoas, eles conseguem provas para demonstrar essas alterações que aconteceram fora do contrato, né? Isso é uma dificuldade. Você falou em contencioso, para quem nos acompanha e não é da área do direito, é quando já instalou um processo na justiça, né? Judicial, sim, né? Então, judicial ou mesmo administrativo, né? No PROCON, por exemplo. Né? Então, na verdade, você atuando dessa forma, você está fazendo de forma preventiva, é isso que você defende? É trabalhar preventivamente para que a empresa não precise lá na frente ter, de repente, até mais trabalho para provar essas situações. Sim, é isso? É isso. Defendemos sempre a prevenção. E essa prevenção, ela é permanente, ela deve ser permanente, né? Deve ter um acompanhamento sistemático. E quando você faz esse acompanhamento, via de regra, você consegue reduzir o risco, né? Há uma expressão que a gente usa muitas vezes, que é o chamado risco legal, e eu falo que de legal não tem nada, né? Então, esse risco você tem como diminuir fazendo um acompanhamento, não só antes, por que antes é importante? Antes, por causa da questão do planejamento, né? Você saber exatamente que tipo de contrato você vai assinar, se aquele pacto que você está fazendo, aquelas obrigações que você está pensando em assumir, você tem realmente capacidade, né? E analisar também outras questões. Por exemplo, às vezes você está percebendo que o mercado está já apontando para uma crise ou um problema e você às vezes entra numa negociação acreditando que aquilo vai mudar e começa a piorar. E a revisão contratual, é importante dizer isso, ela via de regra, o Poder Judiciário ele não vai simplesmente rever um contrato porque você chega perante ele alegando que não está tendo condições. Não funciona assim a revisão contratual, né? Então, deve ser feito sim um acompanhamento prévio, deve ser feita a prevenção, né? Não só no âmbito jurídico, mas financeiro, administrativo, de marketing, né? Muitas vezes as pessoas fazem os seus negócios e não param para pensar na questão de marketing, né? E acaba tendo dificuldades no cumprimento das obrigações. É possível fazer revisão contratual quando a empresa já está com um processo aí de recuperação judicial? Isso, claro, o juiz já analisa essas situações, né? Mas, digamos assim, de forma mais conciliadora, né? Isso é possível? É possível no aspecto da negociação ali, né? O procedimento de recuperação das empresas e a própria questão falimentar,
ela acaba englobando todos os créditos, né? Então a empresa ela vai ter que fazer um planejamento, ela tem que fazer um plano dessa recuperação. Esse plano é discutido juntamente com os credores e, obviamente, o judiciário participa, né, ativamente desse procedimento. E o objetivo maior ali da lei é manter a empresa, né? A gente, às vezes, tem gente que acha ruim a questão da recuperação judicial e da falência, mas acontece que o objetivo ali maior é você preservar aquela pessoa jurídica por causa do contexto social que ela tem, né? Ela tem uma função social, né? E muito importante, empregados, né? Ela gera renda para uma determinada região. Então, muitas vezes, busca-se sim fazer negociações, mas sempre respeitando, quando você chega, por exemplo, já numa questão de recuperação judicial, há algumas limitações, né? Já não é, por isso que a gente defende a questão que antecede, né? Na recuperação judicial você já vai ficar limitado, você vai ter algumas dificuldades para fazer a sua negociação, né? Então, a gente falou aí no início da questão das pequenas e médias empresas que, né, infelizmente, na estrutura, né, empresarial que existe no nosso país, elas acabam sendo prejudicadas, né? Muitas não têm, por exemplo, assessoria jurídica constante, né? Não tem ali um advogado, um contador, certamente, né? Geralmente elas têm, mas profissionais especializados, né? Tem como ela fazer esse tipo de trabalho contratando temporariamente, digamos, um assessor jurídico? Tem. A advocacia, eu defendo a ideia da consulta, né? Os advogados, infelizmente, eles têm por hábito, na ideia de captar um cliente, não fazer a cobrança de consultas, né? Acontece que a consulta é o seu conhecimento a respeito daquela situação ou de outras questões. A consulta, você tem o lado da expertise do profissional. Então, quando a empresa, o empresário e o jurídico, contador, financeiro, administrador, entendem que há uma necessidade de você trabalhar de maneira multidisciplinar, né, aquelas questões, como que vai funcionar? Você tem como negociar, sim, não só com o advogado, você falou a questão do contador, né? Mas o contador, eu penso que ele tem que ter um trabalho mais aprofundado, às vezes, dentro de uma empresa, né? Não apenas fazendo a questão de lançamentos fiscais. É a mesma coisa jurídica. Então, é possível você negociar os honorários, é possível você negociar uma forma em que você vai estar pagando honorários para ter uma assessoria com algum complemento, caso venha a ter um contencioso, uma ação judicial, uma ação administrativa. E é possível também você fazer contratos temporários. De repente, você pode fazer uma contratação apenas de uma consultoria para levantamento de como está a questão jurídica da sua empresa. Os contratos estão formalmente regulares, né? A questão trabalhista, ela está correta? A empresa está seguindo? Né? Você tocou até num ponto importante aí. Justamente, existem formas diferentes de contratos, né? Você falou em contrato trabalhista, tem regras relacionadas à Justiça do Trabalho, né, a toda a questão trabalhista no Brasil. Aí existem os contratos, por exemplo, para fornecedores, né, com fornecedores. Correto. E existem aqueles contratos que às vezes eles precisam fazer para conseguir aí comprar equipamento, para fazer uma reforma na empresa. Todos são contratos diferentes que demandam uma atenção especial. Todos demandam uma atenção especial e específica, né? Muitas vezes você vai trabalhar auxiliando a empresa, por exemplo, para fazer a sua reestruturação administrativa ou mesmo tributária, e você vai você tem que fazer uma verificação dos contratos trabalhistas, dos pactos negociais junto a instituições financeiras ou mesmo com investidores. Um contrato que muitas vezes as pessoas só vão procurar após o leite derramado é o contrato social. Né? E o contrato social, ele deve ser acompanhado antes de ser assinado, principalmente pelo sócio minoritário. O sócio minoritário, no momento em que o contrato social está sendo feito, é ali que ele tem força, é ali que ele tem poder de barganha, de poder, junto ao sócio majoritário, negociar
questões relativas de como vai ser essa empresa, como é que nós vamos administrar, né? Só que muitas vezes o pessoal pega contratos já prontos, padrões, muitas vezes, infelizmente, até esses que encontra na internet, e depois que você assinou o contrato social, ele é mais difícil de ser alterado. A mesma coisa os contratos junto às instituições financeiras ou grandes empresas. Via de regra, elas detêm o poder econômico, né? E a empresa pequena e média, muitas vezes, ela não tem como negociar. O que ela vai lá é, muitas vezes, negociar talvez a entrada, alguma outra coisa, mas taxa de juro, os encargos contratuais, né? É um contrato de adesão. Ou você pega, ou você procura outro local. Né? Richard, para a gente encerrar, eu sei que você não pode falar de casos concretos, mas você tem assim alguma situação que você viu ou que você acompanhou que foi assim fundamental essa revisão, que, por exemplo, de repente livrou uma empresa ou um empresário de uma situação até constrangedora ou prejudicial? Lidice, há vários, né? Ou um exemplo, né, de como, né, houve uma situação ajudar. Muito interessante. A pessoa, ela é uma microempresária, né, e ela foi lá, contratou com o banco um crédito para giro de capital. Ela saiu do banco, uma semana depois veio um outro empresário e disse para ela assim, não, mas você não sabia que lá nesse banco tem essa linha de crédito, que é mais barato para você, é melhor? Ela foi lá conversar com o gerente confessou que realmente havia. Aí o que eles fizeram? Fizeram um novo contrato e, vou dar um exemplo, ela pegou 50 mil. Aí quando foi fazer o novo contrato, eles fizeram um contrato de 150 mil. Para quê? Para que 50 mil já fosse para quitar o anterior. E aí negociou-se as parcelas. Bom, isso virou um problema enorme para ela. E ela tinha dado em garantia alguns terrenos, né? Esses terrenos, o banco, quando ela procurou auxílio jurídico, já estava sendo praticamente tomado. E a discussão que houve ali foi se essa maneira de fazer a negociação, a repactuação, estava correta ou não. Resultado, depois de um tempo, a ação em andamento, as partes entraram em consenso e resolveu a questão com um valor assim extremamente inferior àquilo que o credor entendia como devido, né? E isso por quê? Porque ficou demonstrado que, eu já paguei tanto desse crédito, né? Então a revisão contratual, às vezes, ela se torna uma ferramenta importante. Por quê? Porque muitas vezes, através dessa ação revisional, você consegue estabelecer um diálogo mais justo com o credor e alcançar com ele uma nova negociação, né? A ação revisional, ela não é para você ingressar com a ação revisional ao bel prazer e nem para querer deixar de pagar uma dívida, né? Às vezes a gente vê certos comentários de pessoas que falam que fulano está fazendo uma ação revisional e reduziu a prestação dele em 60%. É meio complicado, porque matematicamente, se eu peguei 10 mil, né, e parcelar isso em 10 parcelas, por qualquer que seja a ação que eu entre, dificilmente eu vou reduzir abaixo de R$1.000, né, que é o capital. Sim, pelo menos o valor que você pegou, né? A não ser que tenha alguma cobrança indevida, aí houve numa discussão judicial pagamento em dobro, a obrigação de se pagar em dobro, né? E se ressarcir essa cobrança indevida, mas via de regra, a ação revisional não é para isso. A ação revisional é para auxiliar a empresa ou micro e grandes empresários também, a fazer o quê? A buscar o equilíbrio contratual. Colocar as partes, cada uma na sua condição, credor e devedor, mas de uma forma mais equilibrada e justa. É esse o objetivo da ação revisional. Bom, e aí fica então esse alerta que as pessoas os empresários, independente do tamanho da empresa, procurem aí uma orientação, uma consultoria antes de assinar qualquer contrato, por mais simples que pareça, né? Sim, é importante. Se agirem dessa maneira, a grande parte dos problemas que a empresa muitas vezes enfrenta, né, acabam sendo
impedidos de adentrarem a empresa, porque você previu antes a situação, então você muitas vezes é até melhor deixar de assinar um determinado contrato, né? Porque se a outra parte, você quando percebe alguma coisa e a outra parte não quer negociar, então às vezes é até melhor você nem entrar naquela negociação, fica fora, não precisa entrar. Pode ser uma solução inteligente. Pode né? ser uma solução bem inteligente. Tá joia, Richard. Muito obrigada pelas suas orientações. Ok, eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Ok, nós conversamos hoje com o Richard Decker, ele é advogado e trouxe aqui inúmeras informações, orientações para você que é empresário, seja micro, pequeno, médio ou grande empresário, sobre revisão contratual, a importância de se ter uma assessoria, de se ter uma consultoria, um olhar mais profissional quando você vai precisar fazer aí contratos, né, negociar situações para a sua empresa. Então ele trouxe esse alerta importante aqui e fica essa dica, espero que você tenha gostado, que você também, se você conhece alguém aí que é empresário, que está numa situação difícil, né, passe para ele esse vídeo, essa entrevista ela fica disponível no site RD News, no YouTube, no Facebook também. Então, a gente deixa aqui com você a dica. Obrigada pela audiência. Até a próxima. É com o seu IPTU e o trabalho da Prefeitura que Cuiabá avança sem parar. É asfalto chegando nos bairros, não para nem com a chuva e nem à noite. Acaba poeira, buraco, é um benefício para nós moradores. É mutirão da limpeza, é catatreco e a cidade ficando mais limpa e mais linda. Para todos os lados que você vai, você vê que tem limpeza, que tem trabalho. É trabalho recorde na educação infantil. Em um ano, 1.200 novas vagas no CEMEIS. E novas unidades entregues. Residencial Francisca Loureiro Borba, Santa Terezinha e Altos da Serra. E tem mais CEMEI em obra. Trabalhar, ajudar meu esposo em casa e elas ficam aqui, que eu sei que está bem cuidada. E para esse trabalho acontecer, o seu IPTU é muito importante. Você pode pagar a primeira parcela até o dia 11 de abril ou quitar de uma vez com 10% de desconto. Com a sua contribuição, a Prefeitura segue trabalhando e cuidando da nossa gente.